Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Segue o Fio Talk. Um lugar para a gente tirar dúvidas, conversar, fazer um bate-papo sobre pele e cabelo. Se você gostou dos vídeos anteriores, dá um likezinho. A gente está tendo um retorno muito positivo, por isso a gente está trazendo cada vez mais convidados de áreas diferentes para agregar as nossas conversas. Hoje, a nossa convidada é a Bruna Saldanha. A Bruna, ela é especialista em sobrancelha. Olá, Bruna, tudo bem? Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando contigo. Bruna, vamos lá. Para as pessoas te conhecerem um pouquinho, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua questão profissional na área das sobrancelhas. Então conta pra gente como tudo começou e qual é o teu papel hoje nas sobrancelhas mais lindas de Santa Maria. Eu comecei nessa área há mais de 15 anos já. E a minha vida é sobrancelhas. Praticamente todos os dias eu vejo muitas sobrancelhas e trabalho com isso com muito amor. Sou formada em administração, mas exerço a profissão na área da beleza. Comecei trabalhando com a minha mãe, salão de beleza, maquiando também, fazer maquiagem. Só que a sobrancelha entrou na minha vida e eu parei a maquiagem e hoje meu foco é sobrancelhas. E a micropigmentação veio após a necessidade das minhas clientes terem outros métodos mais duradouros para melhorar as sobrancelhas, né? E o formato do rosto, claro. Então, e para começar a nossa conversa, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua experiência, o teu trabalho, como é que você vê a importância da sobrancelha para o nosso rosto, para a nossa autoestima. Sim, a sobrancelha é aquele clichê que a gente fala, né, que ela realmente é a moldura do nosso olhar. Além de proteger os nossos olhos, né, do suor, a sobrancelha ela emoldura, pode deixar a gente com um semblante mais calmo, com um semblante mais bravo também. E as nossas expressões, elas estão todas, né, na sobrancelha quando a gente mexe, então dá total diferença. Se a gente pega algumas famosas que tem uns vídeos e fotos com e sem sobrancelha, são outras pessoas, né? Porque realmente dá vida ao nosso olhar, ao nosso rosto. Não, e até a gente, né? Quando muda o cuidado com a sobrancelha, eu por incentivo da Bruna, aquela que cuida da minha sobrancelha, eu tinha a sobrancelha mais fina, mais desenhada, ela me incentivou a deixar mais grossinha, mais natural e realmente me deixou muito mais jovial, né? Tá muito mais bonita. Obrigada. Mas realmente a sobrancelha, ela modifica completamente o semblante das pessoas. E quais são as principais preocupações que as tuas clientes trazem quando vão procurar os teus serviços? Principalmente a falta de pelos, né? Principalmente na micropigmentação, as assimetrias, uma sobrancelha um pouquinho mais alta, outra mais baixa, o montante, as clientes na maioria gostam de se olhar no espelho e enxergar que tem sobrancelha, porque muitos clientes têm pelinhos mais brancos ou claros também. Então as principais queixas é a falta da quantidade dos pelinhos e de ter a sobrancelha mais desenhada, mais delineada. Então a micropigmentação, ela veio aí para ajudar, feita da forma correta, como a gente sempre fala, né? Porque tem diversos tipos de micropigmentação fio a fio, sombreado. Então para cada cliente vai ser um tipo e um formato e um desenho diferente. Realmente a micro, ela é uma questão muito delicada, né? Não é uma técnica só que tu tem que saber, são várias técnicas para se adaptar a cada tipo de rosto de pessoa, a questão até das cores, como é que tu vai formular, para ficar o resultado mais natural e mais harmônico possível, né? Isso, e a gente tem muita tendência, assim como na moda, nos cabelos, as tendências das sobrancelhas mais finas. Teve uma época que o boom foi a sobrancelha fio a fio, outra época já foi uma sobrancelha mais marcada, mais cheia, mais delineada. Então com essa evolução, né, das sobrancelhas, enfim, na estética no geral, mas o que eu acredito muito é que se a gente cuida pro longo prazo, a moda ela tá... Como é que eu vou te dizer? Eu não gosto de seguir muito moda. Eu gosto de seguir o que a pessoa deseja, mas sempre
o principal para mim é o cuidado para que essa pessoa tenha o mais quantidade de fios possíveis a longo prazo, porque a gente não pensa na sobrancelha como, por exemplo, pensa no cabelo, né? A gente hidrata o cabelo, lava o cabelo todo dia, passa cremes, e a sobrancelha, que também tem pele e também tem pelo, a gente acaba deixando de lado. Então eu indico sempre para minhas clientes fazerem uma higienização da sobrancelha, passarem alguns ativos que são específicos também, para que a longo prazo ela tenha uma sobrancelha mais bonita e mais cheia, né? Evitando as quedas, enfim, mantendo. E aqui na clínica, Bruna, assim como tu lá, as pacientes elas prezam muito pela qualidade dos fios, e a gente vê por N motivos, doenças, alopécias, e também por a cultura que a gente tinha na década de 90, Sim. início dos anos 2000, daquela sobrancelha fininha, a falta de fios. E hoje, o que eu vejo? Tem muitas pacientes que têm uma micro bonita, mas que realmente falta o fio. Então, a gente está conseguindo casar o transplante de sobrancelha com a micropigmentação para deixar o rosto dessas clientes mais harmônicas, né? Porque a micro e o transplante, eles são quase complementares. Exato. Então, hoje a paciente, ela faz a micro, só que falta o fio. E muitas vezes o fio sozinho do transplante não é o suficiente, a gente precisa dar a preenchidinha com a micro também. Então, eu acho que essa casadinha seria o melhor dos dois mundos, né? Isso, até porque para a micropigmentação ficar natural, quanto mais fios naturais, quanto mais aparece aquele volume do fio, mais natural fica a micropigmentação. Por isso que a primeira vez que a cliente vai conversar comigo, fazer uma avaliação, eu sempre peço para ela vir pelo menos um mês sem fazer a sobrancelha, para a gente ver o que realmente foi tirado errado, ou que realmente não cresce mais, ou o que ainda tem... como é que fala a palavra? Chance de vir um novo fio, né? Então eu gosto de deixar o máximo possível, e realmente a micro e o transplante, eles são complementares, eu acredito nisso. Uma dupla show, assim, é a dupla gol, né? E assim, falando um pouquinho dessa questão que tu dá esse intervalo de um mês, isso é muito importante, porque normalmente quando a gente tem a queda da sobrancelha ou por trauma, né, por tirar, porque tem mulheres que são viciadas na pinça. Então esse um mês, se o fio realmente ele tá hibernando, ele vai voltar a crescer. O que a gente tem que cuidar é se passar um mês, 2 meses e esse fio não retornar. Aí já é um indício que a pessoa já tem uma falha praticamente definitiva na sobrancelha. Isso é muito comum em alguns tipos de alopécia, né? Então é importante esse tempo até para te ter a noção de ver se realmente ali merece uma micro ou se não, se o próprio fio vai recuperar, Exato. né? Já dispensei várias clientes porque realmente não precisava de uma micro na ocasião, era deixar crescer, né? Que dava pra ver que tinha o folículo e que o pelinho tava quase saindo. Então a cliente deixou crescer, gostou do efeito dela mais grossa naturalmente com os fios naturais, então não tem necessidade de fazer micro, né? Porque eu não sou uma profissional que eu empurro procedimentos, assim como tu, a gente respeita, né? E eu faço o que realmente a cliente precisa, porque tem outros tratamentos, outras coisas que podem ser feitas, além da micropigmentação também. A micropigmentação, ela é mais um auxílio, né? Ela é mais um tratamento de beleza para realmente ajudar aquelas pessoas que não têm mais fios mesmo, ou que querem deixar a sobrancelha um pouco mais delineada, um pouco mais cheia. E Bruna, agora vamos falar um pouquinho dos mitos. Quais são os principais mitos relacionados com a micropigmentação? A micro, então, antigamente, há muito tempo atrás, eram feitas tatuagens nas sobrancelhas, né? Porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, as sobrancelhas, elas eram tatuadas e duravam 10, 20, 30 anos. Tem pessoas que até hoje têm. Só que é aquela sobrancelha cinza, aquela sobrancelha vermelha, aquela sobrancelha verde, todas as cores. E hoje nós não temos mais isso. Então, as pessoas são muito preocupadas de como vai ficar essa sobrancelha. Elas têm medo da sobrancelha ficar muito exagerada, com uma cor muito forte, ou mudar a cor realmente e não ficar satisfeita a longo prazo, né? Então, e outro mito, então, que as clientes têm é em relação à dor, né? Antigamente também, tudo eu falo antigamente porque hoje nós temos técnicas e instrumentos, acessórios que a gente consegue diminuir. E antigamente era feita a micropigmentação para sangrar, precisava sangrar, que daí estava na camada correta.
E hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente sabe que hoje a micropigmentação ela deve ser feita numa camada específica da pele, então não pode sangrar. No meu caso, na técnica que eu trabalho de micropigmentação sombreada, caso sangre, eu sei que eu tô na camadinha errada da pele. Então a gente consegue controlar a dor pelo que a cliente está nos demonstrando na hora de fazer. Tá um pouquinho incômodo, a gente diminui a dor, mas não, em momento algum a cliente vai sentir dor no processo da micropigmentação. Tem que ser um processo muito tranquilo para ambas as partes, porque eu não consigo também trabalhar com ninguém sofrendo ali na minha maca, né? Então a dor, onde nós fizemos a micropigmentação, que é na primeira camadinha ali da derme, tá mais para cima da onde tá o folículo do pelo. Por isso que tem pessoas que sentem muito mais para remover o pelinho do que para fazer a micropigmentação. Eu escuto bastante isso. E esses mitos é bom a gente tirar, porque assim como o transplante de sobrancelha, a questão da micro também a gente tem muitos mitos. Por exemplo, no transplante a gente tem o mito também da dor, da recuperação pós-operatória. 7 dias, no máximo, a pessoa está com as suas atividades normais no transplante. E eu acredito que na micro, essa técnica que tu faz, no outro dia a pessoa já está com as atividades normais, já pode fazer edema, incha bem pouquinho. Sim, ou nem incha. Nem incha. Nos 3 primeiros dias fica um pouquinho mais escura a micropigmentação. Qualquer micro, do dia que é feito até o processo total de cicatrização, ela diminui em torno de 30% a 40% da cor. Então os 3, 4 primeiros dias ali são que realmente vai ficar um pouquinho mais escuro, fica um pouquinho avermelhado, mas é vida normal. Vida normal. Tranquilo. Assim como o transplante, a recuperação desses 2 tipos de tratamento são muito rápidas, né? E hoje a dor a gente consegue minimizar praticamente zero. E pós-operatório, tanto na micro quanto no transplante, é zero, né? Porque a paciente, a cliente, ela se recupera muito bem. No outro dia já tá trabalhando, vida normal, né? E aí, me conta um pouquinho sobre os homens, tá? Você já atendeu alguns homens que fizeram micro? A abordagem é diferente? Como é que é feito em homens a micropigmentação? Eu tenho muito clientes homens mais pro design, né? Mas quando eu fazia mais fio a fio, que era uma técnica que eu hoje não trabalho tanto, os homens procuravam também, com as mesmas queixas das mulheres com a falta das sobrancelhas. Claro que homem é diferente, né? O desenho é diferente, o processo é diferente também, mas os homens gostam de cuidar das sobrancelhas. Não, e a questão masculina da sobrancelha e da barba é que deixa esse ar viril no homem, né? Então hoje é tão importante o homem ter o cabelo bom, ter a barba cerrada, ter a sobrancelha cerrada para passar essa virilidade masculina que hoje tá tão em alta, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o design de sobrancelha. Como é que você personaliza o design de sobrancelha para garantir que fique harmônico no rosto de cada pessoa que tu cuida? Sim, isso é uma das coisas que a gente sempre conversa na minha área, que as sobrancelhas elas não podem ser um molde, né? O que eu faço em ti, eu faço no outro cliente, enfim. A primeira coisa, eu respeito muito a opinião das clientes, primeira coisa, porque não adianta eu te dizer o que vai ficar bom pra ti, que nem já aconteceu, se tu se olha no espelho e não quer mudar, pra ti tá bom aquilo, né? Então eu respeito muito a opinião, se a cliente gosta de sobrancelha mais alta ou mais reta, eu vou na opinião da cliente. Os traços também, a musculatura, os nossos ossos, cada pessoa tem um formato diferente de rosto, então eu gosto de analisar a pessoa mais em pé, não só deitada na maca, porque a gente enxerga melhor, né? E respeitar o gosto dela e dar a minha opinião e fazer sempre o meu melhor possível ali. Então eu acredito que a gente respeitando o que a cliente gosta, o que quer, o que ela tem para oferecer de pelos também, né? E essa cliente cuidando, a gente consegue chegar ao máximo para que ela se olhe no espelho, que é essa a nossa intenção, né? Sempre dela, a cliente se olhar no espelho e se sentir linda. Com as sobrancelhas bonitas, né? Claro. E assim, a gente como profissionais, a gente tem que dar um norte também, né? Porque muitas vezes é que nem tu falou pra mim, deixa ela mais grossinha, tu vai gostar mais. Então, a gente conseguindo dar o norte pro nosso cliente, ele vai devagarinho sem impor e já fazer. E já fazer, porque muitas vezes eu vejo muito aqui no transplante que alguns pacientes vêm que querem uma hairline mais baixa, uma sobrancelha mais grossa, e aí tu tem que ir conduzindo o nosso cliente, o nosso paciente, para ele se enxergar e ver as limitações dele. A gente não pode ser uma cópia, não pode ter um molde pronto de sobrancelha que tu vai lá e tatue, que tu vai lá e faça. Então, esse cuidado, essa
personalização é muito importante para o resultado final de cada procedimento, né? E falar para cliente, no nosso caso, as pacientes, o que é possível no caso dela, né? Porque tu deve receber, assim como eu, pessoas que querem, às vezes, alguma coisa que tá fora da nossa alçada, né? Que a gente não vai conseguir resolver. Não, e que tá fora da nossa alçada, que não casaria bem pro formato de rosto dessa pessoa, que ela viu um exemplo numa revista, uma coisa que não casa com ela. Então, e esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso diferencial é colocar limites para as pessoas se sentirem bem, que aquilo ali não vai ficar bom para elas. Então a gente tem que trabalhar com essa limitação e orientar, porque nossa visão como profissional é diferente da pessoa que está se olhando e a expectativa que ela tem. Então alinhar todas essas expectativas é importante, né? E quais são os erros mais comuns que você vê nas sobrancelhas não tratadas com a micropigmentação e que a gente pode corrigir com a micro? Com a micro, principalmente, que é a maior queixa delas é a falta de fios, né? Os teus pacientes também devem reclamar que, principalmente do meio para o final, é uma região e bem no inicinho, é uma região que a gente tem menos fios, naturalmente. Se tu pegar 10 clientes, 10 pacientes, vai ser mais ou menos esse estilo de sobrancelha. Então elas querem preenchimento, só que de forma natural. E como tu falou já, a micro e o transplante, elas vêm para ser complementar, porque precisa de fios para a micro ficar boa. E é interessante no transplante também a micro para dar aquela realçada, né? Bruna, você pode contar pra gente agora um caso marcante na tua vida na área da micropigmentação? Sim, quando eu não morava em Santa Maria, morei um tempo fora, uma senhora que passou por um tratamento, né, doença, tinha pouco cabelinho e veio sem nada de sobrancelha, né, e eu me lembro dela voltar pra mim 30 dias, ela já amou na hora, mas ela voltar pra mim 30 dias depois, que realmente quando a sobrancelha ficou pronta, ela me agradecer quase chorando, assim, isso pra mim marcou, eu nunca mais esqueci. Então é realmente a gente lidar com a saúde e com a autoestima das mulheres e homens, enfim, e aquilo me marcou, porque eu vi a felicidade nos olhos dela, né? E realmente ela ficou muito bonita e ficou muito agradecida depois, assim, do resultado final. Bruna, adorei o nosso bate-papo, quero te agradecer mais uma vez. Quero dizer que a gente está de portas abertas para os tuas clientes tirarem dúvidas. Se surgir alguma dúvida, pode me mandar também. Muito obrigada. E o nosso papo foi muito enriquecedor. Eu acho que vai agregar muito aos cuidados das sobrancelhas, como as clientes, né, as pacientes podem melhorar a sua autoestima, melhorar o formato da sobrancelha e ter a sobrancelha tão sonhada, né? Porque hoje isso é possível, dentro das limitações de cada rosto, mas é possível. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar conversando aqui contigo. Como eu te falei, a gente já falou várias vezes, os nossos trabalhos eles se complementam, né? E eu trabalho com muito amor nessa profissão de sobrancelhas, de design de sobrancelhas, e o que para mim mais importa realmente é ver essa satisfação das pessoas, ter um cuidado com as sobrancelhas para as pessoas terem uma autoestima mais elevada, assim como tu também. E eu fiquei muito feliz com o convite. Se tiver outro tal que eu quero participar novamente, menos nervosa. Mas foi muito bom. Muito obrigada pelo convite e sucesso. A tua casa nova tá linda. Parabéns. Então, clientes e pacientes, mandem dúvidas pra gente chamar a Bruna aqui pra gente tirar, né? Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruna. Jaque.